3 hábitos que você deve parar agora para evitar um cálculo renal. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história do Roberto. O Roberto é um paciente meu de 45 anos, que ele é engenheiro, ele tem uma família, é casado, tem 2 filhos, e aquela pessoa que trabalha, vai para casa, acaba vivendo naquele modo automático que a gente acaba ligando às vezes na nossa vida, e a gente está sempre preocupado em cuidar do nosso trabalho, em cuidar da nossa família, e a gente acaba esquecendo de cuidar da gente mesmo, de cuidar da nossa saúde. Esse era o Roberto. Até que certo dia, numa reunião de trabalho que ele estava fazendo a apresentação do projeto dele, ele teve uma crise extremamente forte de dor na região lombar, na região alta aqui próxima das costas. Essa dor era extremamente forte, o Roberto chegou a vomitar ali na frente das pessoas, o que deixou todo mundo assustado, e ele acabou sendo levado às pressas para o hospital, que foi quando eu conheci o Roberto. E sabe o que causou essa dor? O que ele teve foi uma crise de cólica renal, que poderia sim ter sido evitada caso o Roberto soubesse que ele tinha pedra nos rins e soubesse alguns hábitos que ele estava tendo que estavam errados e que provavelmente criaram essa pedra no rim. O que causou, naquele momento da reunião, a pedra resolveu sair e a gente não consegue saber quando isso vai acontecer, a gente não consegue prever quando isso vai acontecer. A pedra se deslocou do rim, enroscou no canal e acabou dando essa crise de dor que o Roberto passou. Agora, graças a Deus, ele está bem, a gente já tratou, ele se livrou dos cálculos renais, mas a gente vai fazer esse acompanhamento para que ele não volte, isso é muito importante. Primeiro eu quero que você entenda o que é um cálculo renal. O cálculo renal, ou as famosas pedras nos rins, são acúmulos de substâncias dentro dos nossos rins. O rim ele é responsável por eliminar diversas substâncias do nosso corpo e fazer todo um equilíbrio de sal que acontece no nosso organismo. Sal não é só o sal da cozinha, o sal que a gente come, aquele lá é o sódio. As pedras mais comuns, em cerca de 90% dos casos, são formadas de oxalato de cálcio. Então, a urina ela utiliza água para poder dissolver esses sais que estão em excesso e precisam ser eliminados do nosso corpo. Como que ela faz isso? Esses sais são excretados na água, são diluídos ali nessa água e eles vão sair ali na urina. Acontece que alguns pacientes, por predisposição genética ou por alguns hábitos ruins, acabam tendo uma superconcentração, ou seja, uma supersaturação desses sais na urina, o que faz com que eles não sejam dissolvidos. E isso faz uma precipitação desses sais dentro do rim. E é essa precipitação que dá início à formação do cálculo renal. Os cálculos renais eles são muito comuns na população, principalmente a gente tem notado um aumento do surgimento dos cálculos renais nos últimos 50 anos. Os trabalhos mostram exatamente isso, que por conta dessa mudança da alimentação, desse processo que a gente vive, onde a gente retira alimentos naturais e coloca mais alimentos industrializados, a incidência de cálculo renal aumentou muito, chegando em torno de 10% da população. Ou seja, de cada 10 pessoas, uma tem cálculo renal. Portanto, essas medidas são muito importantes para que a gente consiga reduzir o surgimento dos cálculos renais nas pessoas. Então vamos lá, para a gente falar sobre o primeiro hábito é o consumo de sal. O consumo do sódio, que é o nosso sal de cozinha, que a gente utiliza aí para temperar as nossas comidas, ela aumenta a chance de cálculo renal. Como que isso acontece? Toda vez que você aumenta o consumo de sódio, existe um mecanismo dentro do nosso rim que faz com que o rim aumente a excreção de cálcio na urina para tentar balancear esses sais do nosso corpo. Isso faz com que a urina fique com excesso de cálcio, o que vai favorecer a formação de um cálculo de
oxalato de cálcio. Então, o consumo excessivo de sódio aumenta sim a chance da formação de cálculos renais. E não é só o sal que você coloca ali para temperar a comida que você faz. Esse geralmente é o menos pior de todos. Por quê? Porque você sabe o quanto você está colocando. A OMS recomenda que a gente não consuma mais que 5 gramas de sal por dia. Eu até oriento os pacientes a consumir até menos. Eu geralmente falo para consumir no máximo até 3 gramas de sal por dia. Mas as pessoas têm que tomar cuidado com aquele sal que está escondido, justamente nos alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, eles têm uma quantidade muito alta de sódio. Então, toda vez que você vai consumir algum tipo de alimento que seja empacotado, tenha o hábito de olhar a quantidade de sódio que tem ali nesse alimento. Porque se você tiver uma quantidade alta ali de sódio, tente evitar o consumo desse tipo de alimento. Combinado? O segundo hábito é a desidratação. A gente sabe que a gente vive num país quente e a desidratação ela é muito importante na formação de cálculos renais. O paciente deve, como eu expliquei no início do vídeo, se você não lembra, volta lá que eu expliquei como se forma um cálculo renal. Volta ali no vídeo para você entender esse mecanismo, isso é muito importante. O rim utiliza essa água para poder dissolver esse excesso de sal. Se você aumentar o consumo de água, o rim vai ter mais água para poder eliminar esses sais, diluindo o oxalato e diluindo o cálcio, evitando a formação de um cálculo renal. Então, hoje em dia, as pessoas não têm o hábito de beber água. É muito raro esse hábito nas pessoas. E principalmente a gente que vive num país que é predominantemente quente a maioria do ano, a gente precisa aumentar o nosso consumo de água. Quanto de água que eu devo beber? O mínimo que as pessoas devem consumir é em torno de 35 ml por quilo de peso. Para uma pessoa, um adulto aí de aproximadamente 70 quilos, vai dar em torno de 2,5 litros de água. O que os trabalhos mostram é que as pessoas precisam urinar em torno de 2 litros por dia de urina. Às vezes, por curiosidade, compra aqueles copinhos de medida, sabe, que você encontra nessas casas de cozinha, e mede a urina que você fez naquele dia. Se você estiver urinando menos que 2 litros, eu sugiro que você aumente o consumo de água. A gente perde muita água pela transpiração e pela respiração. Então, por isso que temperaturas mais altas, países mais quentes, acabam tendo uma incidência maior de cálculo renal, ou seja, a presença de pedra no rim é mais frequente, porque as pessoas acabam não compensando essa perda que acontece por causa das altas temperaturas e elas acabam não aumentando o consumo de água. Portanto, mantenha o consumo de água, tenha o hábito de andar sempre com uma garrafinha para poder beber a quantidade de água suficiente para você não ter uma crise de cólica renal. E o terceiro hábito é o pouco consumo de frutas e vegetais. Com a nossa rotina do dia a dia, a gente sabe que esses alimentos eles não estão tão disponíveis. Se você não se planejar de você sair, de você levar a sua comida, levar uma porção de fruta e se programar para comer saladas e vegetais, as comidas que a gente encontra no nosso dia a dia, principalmente quando a gente come fora de casa, elas dão preferência para outros tipos de comida e isso acaba diminuindo o nosso consumo de frutas e vegetais. O nosso corpo precisa desse consumo, você precisa consumir de 1 a 2, às vezes em alguns casos até 3 porções de frutas todos os dias para você poder fornecer para o nosso corpo substâncias que vão prevenir a formação de cálculo renal. Além disso, a gente sabe que o consumo de frutas, vegetais e folhas, melhora muito a flora intestinal e a gente sabe que existem bactérias que degradam o oxalato dentro do intestino, o que reduz a absorção do oxalato e, consequentemente, vai reduzir o oxalato urinário, reduzindo a formação de um cálculo renal. Portanto, é muito importante que você saiba que consumir frutas e verduras e vegetais é muito importante na prevenção dos cálculos renais. Então, resumindo aqui os 3 hábitos. Não consuma muito sal,
Beba pelo menos 2,5 litros de água por dia e consuma pelo menos 2 a 3 porções de frutas e vegetais todos os dias. Combinado? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa assistir, que precisa ter essa informação, que não bebe água direito, para aquele seu amigo que já teve um cálculo renal e mesmo assim ele acaba não bebendo água suficiente. Tá certo? Eu sou o Dr. Tiago, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.